Feche os olhos por um instante e tente imaginar uma terra fértil, silenciosa, à espera da semente certa. Essa terra mora dentro de você, é o seu ambiente interno, e talvez você não perceba, mas ele vem sendo pisado por passos apressados demais, pensamentos barulhentos demais, obrigações que não cessam e silêncios que você não consegue mais escutar. Você já sentiu que faz muito, e mesmo assim, sente que não sai do lugar. Há um tipo de cansaço que não se vê por fora. Ele mora na alma. Ele pesa no coração e se disfarça de produtividade. Parece que você está sempre ocupado, sempre tentando dar conta, sempre pensando no que falta. Mas por dentro, uma sensação desconfortável de estagnação insiste em permanecer. É como se sua energia estivesse congelada no tempo, mesmo com o corpo em movimento. Esse é o paradoxo da hiperatividade improdutiva. Sua mente não para, mas sua vibração não flui. Você se esforça tanto, tenta controlar tudo, dá o seu melhor, mas no fundo, sente que há algo errado, porque existe uma diferença sutil e poderosa entre estar ativo e estar alinhado, entre fazer muito e fazer com propósito, entre se mover por medo e agir a partir de uma frequência de realização. A ciência já nos mostrou que não é o gene que determina quem somos, mas o ambiente em que esse gene está inserido. Bruce Lipton revelou isso com a clareza de quem observa a natureza funcionando por dentro. Numa célula, o que comanda a expressão genética não é o núcleo, é o ambiente. E o mesmo acontece com você. Seu ambiente interno, seus pensamentos, emoções, memórias, crenças, é o solo que determina se suas sementes florescem ou adoecem. E muitas vezes estamos tentando prosperar com uma mente plantada em solo de medo, escassez, pressa e culpa. Joe Dispenza explica que quando você repete os mesmos estados mentais e emocionais por tempo demais, seu cérebro cristaliza essa frequência. É como se sua química interna fosse treinada para sentir ansiedade, para esperar o pior, para sobreviver, em vez de viver. E aí, você tenta ser produtivo com uma mente que só sabe reagir ao perigo. Você força resultados com um corpo que está em estado de defesa. Você busca prosperidade, enquanto vibra em sobrevivência. Essa é a falha energética mais comum. E talvez seja por isso que, mesmo tentando tanto, a vida não muda, porque produtividade real não nasce da força, nasce da coerência. Não vem de fora para dentro. Ela é o reflexo do que pulsa dentro de você. Neste vídeo, eu vou te revelar os 10 hábitos que não só despertam sua mente produtiva, mas que reconectam você com a frequência da sua verdadeira prosperidade. Não estamos falando de fazer mais, estamos falando de fazer com verdade, de fazer com alinhamento, de viver com sentido. E se você descobrir que aquilo que hoje parece improdutividade é só o pedido silencioso da sua alma por reconexão, e se sua mente estiver apenas esperando o momento certo para florescer de novo, vamos caminhar juntos por este solo sagrado chamado você, porque é aí, exatamente aí dentro, que toda transformação começa. Cuidado com o esforço ansioso disfarçado de produtividade. Você já percebeu como às vezes o que chamamos de produtividade é na verdade uma tentativa disfarçada de controlar a dor de se sentir parado, como se manter-se ocupado fosse uma forma de calar o vazio? Há um tipo de movimento que vem do medo, e ele é sutil. Vem daquela sensação de que, se você parar, tudo desmorona. Vem da crença de que só é digno quem está sempre fazendo, produzindo, provando. E então você corre, cumpre tarefas, empilha atividades, mas lá no fundo, o coração segue em silêncio, esperando por algo que ainda não veio. Essa ansiedade silenciosa é traiçoeira, porque ela se esconde sob o disfarce da responsabilidade. E a mente, programada para sobreviver, interpreta a urgência como valor. Quanto mais pressa, mais você acredita que está no caminho certo. Mas o que está vibrando em você, de verdade, enquanto corre? O que está sendo emitido para o campo quântico quando seu corpo opera no modo alerta? Segundo Joe Dispenza, o corpo entra em um estado de química de emergência quando você vive no modo fazer para merecer. E aí, a frequência da realização, que exige calma, presença e abertura, se torna inacessível. Agir por coerência é diferente de agir por urgência. A urgência carrega um peso vibracional. Não posso falhar. Preciso dar conta. E se eu não conseguir? A coerência, por outro lado,
nasce de uma segurança interior que não depende de resultados imediatos. É a energia de quem sabe que a semente precisa de tempo para germinar, de quem compreende que estar alinhado vale mais do que estar acelerado, que a qualidade do que se faz importa mais do que a quantidade. A mente programada para a sobrevivência vê pausa como ameaça, vê descanso como perda de tempo, mas a mente produtiva de verdade, aquela que se alinha com a prosperidade, sabe que a ação só tem força quando vem de um lugar interno de calma. Bruce Lipton nos lembra que, assim como o ambiente da célula determina sua expressão, o ambiente vibracional da sua mente determina a direção da sua energia. E quando a base é a ansiedade, a criação vira repetição. Você só repete padrões. Você só sobrevive ao dia. Então, talvez o maior hábito de uma mente produtiva não seja fazer mais, mas observar com mais profundidade. De onde vêm os seus movimentos? Eles nascem da sua verdade ou nascem do medo de não ser suficiente? Há uma diferença enorme entre ser produtivo e apenas parecer produtivo. Uma diferença de vibração, uma diferença de propósito, uma diferença que muda tudo. Desconstrua o mito da multitarefa e reescreva sua frequência de foco. Há um momento em que a mente se perde em tantas direções que já não sabe mais para onde está indo. Uma sensação de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas não estar verdadeiramente presente em nenhuma delas. É o que muitos chamam de multitarefa, e o que na verdade representa uma das maiores armadilhas vibracionais da nossa era. Porque cada vez que você divide sua atenção, você também fragmenta sua energia. E uma energia fragmentada não manifesta, não realiza, não floresce. A neurociência mostra que o cérebro humano não foi feito para operar múltiplas tarefas complexas ao mesmo tempo. O que chamamos de multitarefa é, na realidade, uma alternância frenética de foco. E esse processo cria microchoques neuroquímicos. Toda vez que você pula de uma atividade para outra, sua mente gasta energia para se reconectar, para lembrar, para retomar, e esse gasto constante desgasta sua capacidade de presença. Você vai ficando exausto, mas não sabe o porquê. Vai se sentindo improdutivo, mas acredita que está ocupado demais. A mente que se fragmenta demais perde o agora, e quando o agora é perdido, todo o campo de criação se fecha. Joe Dispenza nos ensina que a manifestação só ocorre quando mente e corpo estão unificados em um mesmo tempo, em um mesmo espaço, em um mesmo estado. Mas a mente treinada para a sobrevivência vive no depois, vive no e se, vive correndo de um medo que muitas vezes nem é real. E aí, o foco, que deveria ser ponte, vira prisão. Bruce Lipton já apontava que o ambiente determina o comportamento da célula. Se o ambiente é disperso, ansioso, barulhento, a biologia responde com confusão, desorganização, colapso funcional. O mesmo acontece com sua consciência. Quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, você cria um campo interno de ruído. E esse ruído impede que sua energia se concentre o suficiente para criar com clareza. Você se perde dentro de si, e tudo o que é feito sem presença se desfaz no tempo. Foco não é apenas prestar atenção. Foco é vibrar inteiro em uma só direção. É oferecer ao momento sua presença plena. É transformar o agora em um campo fértil de realização. E isso exige escolhas. Exige desacelerar. Exige sair da lógica de que fazer muito é sinônimo de valor. Não é. Valor vem da profundidade, da intenção, da entrega. Então talvez não se trate de aprender a fazer mais, mas de lembrar como é se entregar de verdade ao que se faz. Porque uma ação feita com presença vale mais do que 100 feitas por obrigação. Uma mente em coerência cria mundos. Uma mente dispersa apenas sobrevive a mais um dia. Silencie antes de começar. O ritual neuroespiritual que ativa a clareza. Há uma sabedoria antiga que sussurra através do tempo. Antes de qualquer criação, há o silêncio, um espaço sagrado onde nada é dito, mas tudo é sentido. E talvez este seja o espaço que mais temos esquecido na pressa do cotidiano. Aquele momento antes do movimento, em que o coração se alinha com o que está por vir. Porque quando você age sem antes silenciar, você apenas repete. Mas quando você silencia, você escuta sua verdade, escuta sua intenção, escuta o campo invisível que guia a ação com significado. A neurociência já comprovou que, em estado de silêncio e introspecção, o cérebro acessa ondas alfa, frequências ligadas à criatividade, à intuição e à clareza. Joe Dispenza fala sobre esse estado como um portal de acesso ao campo quântico. É nele que a mente se torna receptiva, o corpo relaxa
e o coração entra em coerência. Nesse estado, a ação não nasce da urgência, mas da inspiração. Ela não vem da necessidade de controlar o externo, mas da certeza interior de que algo maior já está sendo orquestrado. Quando você silencia antes de começar, algo dentro de você se alinha. É como se você recalibrasse sua bússola interior. E isso muda tudo. Porque, ao contrário do que nos ensinaram, produtividade não começa com movimento, ela começa com direção. E a direção só aparece no silêncio. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente comanda o gene. E o silêncio, nesse contexto, é um ambiente energético onde o caos interno cessa e a biologia pode florescer. A mente para de lutar, o corpo para de resistir, a alma volta a respirar. Mas esse silêncio não é a ausência de som, é presença absoluta. É quando você olha para dentro sem pressa, sem julgamento, sem medo. E nesse olhar, você encontra a semente da ação consciente. Você descobre que não precisa começar correndo, precisa começar conectado. Porque ação sem conexão é apenas repetição de padrões antigos. Mas a ação que nasce do silêncio carrega uma força que transcende lógica, estratégia e controle. Ela vibra em verdade. Talvez por isso, os momentos mais potentes da vida nasçam do que não foi dito, do que foi sentido em profundidade, do que foi preparado com intenção. O silêncio antes da ação é como a pausa antes da música. É o espaço onde a melodia se organiza, onde a coerência se forma, onde o invisível ganha forma. E se antes de tentar dar conta de tudo, você desse espaço para esse silêncio sagrado, talvez seja ali que sua verdadeira produtividade esteja escondida, esperando para ser sentida, não apressada, mas acolhida. Porque só quem silencia, escuta, e só quem escuta, age com clareza. Reprograme sua manhã como um campo de instrução vibracional. Há um instante quase imperceptível entre o sono e o despertar. Um portal silencioso onde a mente ainda não retomou o peso do mundo, e o coração ainda se lembra de quem você realmente é. Esse instante é sagrado e talvez seja o mais negligenciado dos seus dias, porque é nele que sua frequência dominante do dia começa a ser escolhida, mesmo que de forma inconsciente. E se você desperta já sendo engolido por notificações, pensamentos urgentes e memórias repetitivas, então já começa o dia sem estar nele de verdade. Amanhã não é apenas um início, é uma codificação vibracional. A forma como você acorda determina em grande parte a direção energética das horas seguintes. E o que se repete todas as manhãs se torna um programa, um roteiro interno que começa a ditar como você enxerga o mundo, como você se sente e como você responde à vida. Bruce Lipton nos mostra que é o ambiente que programa a célula, e sua manhã é o ambiente emocional e mental que molda o que você expressa ao longo do dia. Mas existe um perigo invisível: acordar no piloto automático, acordar com o peso de ontem, acordar no medo, acordar no padrão do preciso resolver isso agora. Quando isso acontece, você já entra na frequência do passado, e ao fazer isso, repete a mesma química, os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, e então o novo não encontra espaço para nascer. Joe Dispenza explica que é nesse momento de transição entre o mundo onírico e a vigília que a mente está mais suscetível à reprogramação. Mas se você desperta sem presença, desperdiça esse portal. Reprogramar amanhã não exige grandes rituais, exige apenas consciência. É lembrar que os primeiros minutos do dia são como uma semente vibracional. Se você os preenche com gratidão, silêncio, intenção e presença, você planta no seu campo interno a frequência da criação consciente. Mas se você os preenche com pressa, reclamação ou distração, você apenas ativa a repetição. A mente volta para o que conhece, o corpo para o que já sabe. A alma fica de lado, à espera de ser lembrada. Acordar não é apenas abrir os olhos, é alinhar-se com aquilo que você deseja viver. É escolher, mesmo que em silêncio, a vibração que você quer ofertar ao mundo, porque a prosperidade não se manifesta onde há desatenção. Ela floresce onde há presença, e a presença começa na primeira respiração do dia. Talvez então a sua maior transformação comece nesse instante quase esquecido entre o sono e a vida. Talvez o que você busca com tanto esforço esteja apenas esperando por um novo começo. Um começo simples, mas intencional. Um começo silencioso,
mas poderoso. Um começo que começa em você. Desacelere para acelerar. O paradoxo vibracional da verdadeira produtividade. Vivemos em uma cultura onde a pressa é aplaudida, onde correr é sinal de valor, onde desacelerar é quase um pecado. Mas existe uma sabedoria mais antiga que qualquer regra social, a sabedoria do ritmo. A natureza nunca apressa o desabrochar de uma flor. O universo não se apressa para mover os planetas. Tudo tem um tempo, tudo tem um compasso. E talvez o que esteja te impedindo de prosperar não seja a falta de ação, mas o excesso de velocidade. Uma velocidade que desconecta, que fragmenta, que distancia você da sua própria coerência interna. O paradoxo é claro. Quanto mais você desacelera com consciência, mais você se aproxima do seu centro vibracional. E é desse centro que nasce a ação que realmente transforma. Joe Dispenza ensina que estados elevados de realização só são acessíveis em níveis elevados de coerência. E coerência não é atingida com pressa. Ela exige presença, exige pausa, exige escuta. Bruce Lipton reforça que a biologia responde ao ambiente, e o ambiente interno de urgência constante mantém o corpo em modo defesa. Um corpo em defesa não cria, apenas sobrevive. Desacelerar não é parar, é respirar, é criar espaço, é dar ao corpo, à mente e à alma o direito de se alinharem antes de se moverem. Porque quando você age a partir de um estado fragmentado, tudo o que faz carrega essa fragmentação. Mas quando você age a partir da calma, cada gesto se torna inteiro, cada palavra vibra verdade, cada escolha tem direção. Pense na metáfora da flecha. Para que ela seja lançada com força e precisão, é preciso antes recuá-la. E esse recuo não é retrocesso, é potência em gestação. Assim também é com você. Quando desacelera, você não está perdendo tempo, está carregando energia, está acessando sabedoria, está permitindo que o campo se organize antes de se expandir. Quantas vezes você tentou acelerar um processo e se perdeu no caminho? Quantas vezes agiu com pressa e depois precisou refazer, reconsiderar, recuperar? E se a verdadeira produtividade estiver justamente no ritmo mais lento, mais consciente, mais conectado com sua essência? E se o tempo que você acredita estar perdendo for, na verdade, o tempo que sua alma precisa para se lembrar de quem é? Desacelerar é um ato de coragem. Em um mundo que corre sem parar, escolher o ritmo da verdade é quase um gesto revolucionário. E talvez esse gesto seja exatamente o que faltava para que sua produtividade se tornasse sagrada. Não acelerada, mas alinhada. Não frenética, mas profunda. Porque só quando você anda no seu ritmo é que o universo consegue caminhar com você. Escreva com o corpo, a ação encarnada como ativador energético. Existe um ponto em que o pensamento já não basta, em que a intenção, por mais clara que seja, precisa ganhar forma no mundo físico. Porque não é apenas a mente que cria, é o corpo que manifesta. Ele é o instrumento vibracional mais poderoso que você possui. E quando há presença, cada gesto se transforma em oração. Cada movimento, por menor que seja, se torna um canal de expressão do que vive em silêncio dentro de você. Muitas vezes imaginamos produtividade como algo mental, mas a mente, sozinha, pode nos aprisionar em ciclos de planejamento que nunca se tornam realidade. E é aí que entra o corpo. Bruce Lipton explica que os sinais enviados pelo ambiente moldam a função celular. O seu corpo, então, responde aos estímulos que você mesmo produz através da forma como se move, se posiciona, se conecta com o momento presente. Quando você incorpora suas escolhas com intenção, seu campo energético muda. Você se torna o que vibra, não só no pensar, mas no agir. Não estamos falando de grandes ações, mas de pequenos rituais cotidianos feitos com verdade. Abrir uma janela com consciência, respirar antes de responder, colocar as mãos no coração antes de começar algo, caminhar com atenção, olhar nos olhos, toques simples que ancoram o espírito na matéria. Joe Dispenza afirma que o corpo é o inconsciente. Ele carrega os registros, os hábitos, as memórias. E é através da ação consciente que esses registros começam a se ressignificar. Você ensina ao corpo uma nova maneira de existir no mundo. A presença corporal tem um poder que a mente sozinha não alcança. Porque o corpo vibra o agora. Ele não vive no passado nem no futuro. Quando você o envolve nas suas práticas, na sua rotina, na sua intenção, você convida o tempo presente para ser seu aliado, e é no presente que a transformação acontece. Sempre. Quando você age com o corpo em coerência,
Ele se torna a extensão da sua alma. Não importa o que você faz. O que importa é a frequência que acompanha cada gesto. E essa frequência só pode ser acessada quando há integração. Mente, corpo, coração, alinhados, respirando juntos, vibrando juntos, agindo juntos. Talvez o hábito mais esquecido de uma mente produtiva seja justamente esse: permitir que o corpo participe da criação, dar a ele o espaço de ser mais do que um executor de tarefas, transformá-lo num canal vibracional, porque não há produtividade mais profunda do que aquela que nasce de um corpo presente, conectado, inteiro, um corpo que não corre, mas dança com o tempo, que não resiste, mas oferece, que não se distrai, mas escreve, com cada movimento, a realidade que deseja viver, o poder oculto da pausa, a técnica da respiração que recalibra sua frequência. Em um mundo que premia o fazer incessante, parar pode parecer perda de tempo, mas há um segredo guardado no intervalo entre o que foi e o que será. Um espaço minúsculo, invisível, mas profundamente transformador. É nesse espaço que mora a pausa, e é ela que, quando acessada com consciência, devolve ao corpo sua verdadeira vibração, porque a respiração, esse gesto involuntário e silencioso, é também uma das chaves mais potentes para recalibrar sua energia e sintonizar com a coerência. A ciência já revelou que o ritmo da respiração impacta diretamente o sistema nervoso autônomo. Quando você respira de forma consciente, suave, rítmica, ativa o sistema parasimpático, responsável pelos estados de relaxamento, restauração e presença. Joe Dispenza ensina que, ao respirar com intenção, você envia um sinal ao corpo de que está seguro. E quando o corpo se sente seguro, ele deixa de lutar. Ele pode, enfim, criar. Mais do que oxigênio, a respiração movimenta informação vibracional. Ela é a ponte entre o físico e o sutil. Greg Braden nos mostra que o campo eletromagnético do coração responde ao ritmo respiratório. E esse campo, que se expande a metros de distância do seu corpo, comunica ao universo o seu estado interno. Ou seja, ao respirar com coerência, você não apenas se acalma, você envia ao campo quântico uma mensagem de alinhamento, de clareza, de prontidão vibracional. A pausa entre a inspiração e a expiração contém um silêncio raro, um momento em que tudo se suspende, e é nesse breve instante que você pode se reconectar com o que sente, com o que deseja, com o que está criando. A pausa é o chão firme entre dois passos, é o centro entre dois extremos, é onde a mente aquieta, o coração se amplia e a alma se organiza. Em meio ao caos, quem sabe pausar, sabe voltar para si. E é isso que a respiração oferece: um retorno à sua origem, ao seu ritmo natural, ao seu estado de equilíbrio. Não é necessário entender com a razão, basta sentir, porque o corpo sabe, ele sempre soube. Ele apenas espera que você o escute. Talvez a maior potência da sua produtividade esteja escondida justamente nesse gesto simples que você realiza desde o primeiro dia de vida. Respirar, com presença, com intenção, com gratidão, não como obrigação, mas como um gesto de volta para casa, porque quando você respira com verdade, você se lembra de que já é, já está, já pode, e nesse estado, tudo flui, tudo se organiza, tudo começa a florescer de dentro para fora. Recrie seu ambiente, o campo invisível que ativa, ou sabota, sua vibração. Há uma sabedoria silenciosa nos lugares, um tipo de linguagem que não é dita, mas sentida. Todo ambiente carrega uma frequência, uma história invisível feita de memórias, objetos, sons, emoções impregnadas no ar. E essa vibração silenciosa, que muitas vezes passa despercebida, pode ser a chave que sustenta sua realização, ou a armadilha que perpetua sua estagnação. O ambiente em que você vive, trabalha e descansa, conversa com a sua mente o tempo inteiro, e essa conversa é mais poderosa do que você imagina. Bruce Lipton, ao estudar o comportamento celular, nos mostra que o ambiente é o fator decisivo para o funcionamento do gene. Não é a genética que determina o destino da célula, é o campo em que ela está inserida, e nós funcionamos da mesma forma. O que nos cerca não apenas reflete nossa energia, influencia diretamente o que pensamos, sentimos, escolhemos. Cada detalhe do seu espaço, as cores, a luz, os objetos, o som ambiente, a ordem ou a bagunça, fala com o seu sistema nervoso, fala com a sua vibração. Talvez você esteja tentando mudar seus hábitos, seus pensamentos,
sua rotina, mas permanece em um ambiente que te ancora no passado, em um campo onde o corpo se lembra da dor, da pressa, da escassez, do desânimo. E então, mesmo com esforço, tudo parece mais difícil, porque o campo ao redor continua emitindo os mesmos sinais, e o corpo, que aprende por repetição, continua reagindo da mesma maneira. Joe Dispenza nos lembra que para criar uma nova realidade, é preciso quebrar os vínculos emocionais com o passado. Mas como fazer isso se o seu espaço físico ainda conta as mesmas histórias? Talvez não seja necessário grandes mudanças, mas sim uma reorganização vibracional. Um gesto simbólico de ruptura com o antigo, uma intenção clara impressa em pequenos atos, abrir janelas, trocar objetos de lugar, remover o que não te representa mais, criar cantos de silêncio, permitir que o novo tenha por onde entrar. O ambiente também é digital. As imagens que você consome, os sons que escuta, as palavras que lê todos os dias, tudo isso alimenta seu campo interno. E tudo isso ou te eleva ou te afasta da sua frequência de realização. Recriar o ambiente é, portanto, um gesto de autocuidado energético, um alinhamento externo que facilita o alinhamento interno, um campo fértil onde a alma pode finalmente respirar. E se você descobrisse que não é preguiça o que te impede, mas o campo em que você está mergulhado todos os dias? E se sua energia estivesse sendo drenada não por falta de força, mas pelo excesso de ruído invisível ao seu redor? Talvez você não precise mudar de vida. Precisa apenas mudar a vibração do lugar onde ela acontece. Porque quando o ambiente se transforma, você floresce junto com ele. Quebre o vício da comparação, a toxina vibracional mais sorrateira da mente. Existe um tipo de dor que não grita, mas corrói. Uma sensação de insuficiência que nasce quando você se compara. Quando olha para fora buscando confirmar um valor que só pode ser sentido por dentro. E sem perceber, você se mede pelo que vê nos outros, pela velocidade do outro, pelo sucesso do outro, pela aparência, pelas conquistas, pelo caminho que não é seu. E então, o que antes era um simples desejo de crescer, se transforma num ciclo de autossabotagem silenciosa. A comparação é sutil. Ela começa como curiosidade, mas logo se transforma em julgamento. Julgamento de si, julgamento da vida. E aos poucos, sua vibração começa a mudar. Bruce Lipton nos ensina que o ambiente determina o comportamento da célula. Quando o ambiente interno é dominado por pensamentos de escassez e inferioridade, sua biologia responde com retração. O corpo entra em modo de defesa. A mente perde clareza. A alma perde espaço. O que você sente ao ver alguém chegando lá, antes de você? O que nasce em seu peito quando se depara com a felicidade alheia? Se a resposta não for leveza, há um convite à cura. Joe Dispenza explica que emoções recorrentes criam circuitos neurais duradouros. E se a comparação se torna constante, ela vira padrão químico, vira hábito emocional, vira vício vibracional. E você começa a acreditar que nunca será suficiente, por mais que faça, por mais que tente. Mas existe uma saída, e ela começa com o reconhecimento de que você é único. A sua frequência não se repete em nenhum outro ser. Sua jornada tem um ritmo que não se mede em tempo, se mede em coerência, se mede em verdade. Greg Braden nos mostra que o campo quântico responde à vibração do coração em estado de singularidade. Ou seja, quanto mais você se aceita, mais você vibra com clareza. E quanto mais clareza, mais o universo responde. A comparação é como uma névoa que encobre a visão da sua própria luz. Quando você se compara, não vê o outro com clareza, e muito menos a si mesmo. Mas quando retorna à sua singularidade, tudo muda. O tempo volta a fluir ao seu favor. A vida ganha cor própria. O corpo volta ao seu centro. E você se lembra de que não está atrasado. Está exatamente onde sua alma precisa estar para florescer do jeito certo. Talvez o que te limita hoje não seja a sua capacidade, mas a comparação silenciosa que te desconecta do seu próprio valor. Talvez o primeiro passo para prosperar não seja fazer mais, mas parar de medir o que você é pela régua do outro. Você é a única frequência capaz de manifestar o que só você pode sonhar. E é nesse lugar de autenticidade que a produtividade verdadeira floresce, não como cópia, mas como expressão viva do que só você pode oferecer ao mundo. Você não precisa se tornar mais produtivo. Você precisa se tornar mais coerente. É curioso como buscamos produtividade como se ela fosse uma medalha, um atestado de valor pessoal, como se o ato de fazer fosse, por si só, suficiente para justificar nossa existência. Mas e se essa busca frenética não for sobre produtividade real,
e sim sobre aceitação. E se por trás de cada tentativa de dar conta de tudo estiver um coração tentando apenas ser reconhecido, ser suficiente, ser amado, Bruce Lipton nos lembra que, quando o ambiente interno é de segurança, a biologia floresce. Isso vale para as células e vale para a alma. Quando você cria dentro de si um ambiente de gentileza, de escuta, de verdade, tudo se reorganiza. O corpo responde com leveza, a mente clareia, o coração se expande e a produtividade deixa de ser uma meta e se torna uma consequência natural do seu estado vibracional. A armadilha do fazer para se sentir merecedor precisa ser vista com compaixão. Você não errou por tentar demais. Você só estava tentando encontrar seu lugar no mundo. Mas talvez agora seja o momento de mudar a pergunta. Não mais o que eu preciso fazer, mas sim quem eu escolho ser enquanto faço. Porque é esse ser, essa vibração, essa presença que cria a realidade. Greg Braden nos mostra que o coração em coerência envia sinais ao campo quântico com potência criadora. Isso é manifestação real, não pela força, mas pela ressonância. E ressonância nasce de coerência. A produtividade que nasce da coerência não desgasta. Ela nutre, ela flui, ela preenche. Então, antes de buscar mais hábitos, mais técnicas, mais metas, talvez você possa simplesmente olhar para o que já existe em você, com mais amor, com mais presença, com mais escuta. Talvez a prosperidade que você tanto deseja não esteja em um futuro distante. Talvez ela esteja aqui, agora, esperando por um corpo presente, por uma mente silenciosa, por um coração sincero. Você não precisa correr mais rápido, precisa apenas andar em paz com o seu próprio passo. E se, exatamente onde você está agora, for o lugar exato onde o novo começa? Talvez você já seja imparável, não porque não cansa, mas porque continua, porque sente, porque transforma, porque cria com o que tem a partir de quem é. E isso é o bastante. Isso é tudo.